Oi pessoal, então nessa quinzena de estudos nós vamos estudar alguns pontos principais a respeito da ligação covalente. Então a ligação covalente é interação interatômica, né? Então é uma interação que ocorre entre os átomos que compõem uma molécula através do compartilhamento dos elétrons. Lembrando que os átomos compartilham elétrons entre si com o objetivo de estabelecer o octeto na camada de valência e adquirir, portanto, a estabilidade de um gás nobre, né? A gente já estudou isso nas quinzenas anteriores de estudos. Então, aqui para as moléculas, né, as substâncias formadas pela ligação covalente, segue a mesma regra, né? A diferença é que agora eles irão compartilhar os seus elétrons na camada de valência. Por quê? Porque serão todos elementos que possuem alta eletronegatividade, ou seja, eles têm tendência em receber elétrons. Então, como ambos ali possuem tendência em receber elétrons, eles irão então compartilhar os seus elétrons da camada de valência, mas buscando sempre a estabilidade do gás nobre. Então, quais são os elementos envolvidos? Nós temos o hidrogênio. O hidrogênio é uma exceção à regra. Ele possui um elétron na camada de valência e fica estável com 2, né? Adquire estabilidade de um gás nobre com 2 elétrons. Mas como ele possui um, mesmo assim, ele sempre vai ter a tendência em receber um elétron, né? Portanto, ele consequentemente realiza a ligação covalente. E os ametais, né? Todos os outros ametais, por possuírem alta eletronegatividade, também compartilham seus elétrons entre si ou com o átomo de hidrogênio. Então, aqui a gente tem a ocorrência da ligação covalente. Ela pode ser estabelecida entre 2 átomos de hidrogênio, né? Que é o caso do gás hidrogênio, H2, entre um átomo de ametal e o hidrogênio, né? Que são 2 casos aqui que possuem alta eletronegatividade, portanto irão compartilhar os seus elétrons. Um exemplo são os ácidos, né? Os hidrácidos, por exemplo, né? Entre átomos de um mesmo elemento químico, então que seriam as moléculas formadas por um único tipo de elemento químico, que seriam substâncias simples, né? E entre átomos de elementos químicos diferentes, mas mesmo sendo diferentes, ambos têm que ser o quê? Ametais, né? Então, entre 2 ametais. Então, resumindo, a ligação covalente ela ocorre ou entre átomos de hidrogênio, entre ametais iguais e diferentes, ou entre hidrogênio e ametais. Número de elétrons que cada átomo deve receber. Então, o número de elétrons que cada átomo de um ametal ou do hidrogênio recebe está relacionado com a regrinha do octeto, né? Então, o compartilhamento ele vai ocorrer de forma que todos ali consigam formar os 8 elétrons na camada de valência, respeitando as exceções, né? Então, por exemplo, o hidrogênio é uma exceção que fica estável com 2. Temos outras exceções aqui, ó. O berílio e o boro, eles são exceções que se tornam estáveis, ó. O berílio com 4 elétrons e o boro com 6, né? E aqui eu não estou citando, mas a gente tem também o hidrogênio, que é uma exceção e que fica estável com 2. Então, respeitando essas exceções, segue a regra que todos irão compartilhar os seus elétrons da valência, sempre com o objetivo de alcançar 8 elétrons na sua camada de valência, né? Que é a última camada da eletrosfera do átomo. As fórmulas utilizadas, então, na ligação covalente. Então, a primeira fórmula é a fórmula molecular. É a indicação da quantidade de átomos de cada elemento que forma a molécula originada. Então, vamos dar como exemplo aqui a molécula da água. Ó. Então, essa aqui que é a fórmula molecular, H2O, que todo mundo conhece, ela nos apresenta o que a respeito dessa molécula? Que possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa seria a fórmula molecular. É uma forma de representação. A segunda é a fórmula estrutural. Então, a fórmula estrutural, ela é a demonstração da organização da molécula. Então, ou seja, ela não mostra somente quais átomos e quantos átomos tem ali de cada elemento químico, mas ela representa também para nós as ligações estabelecidas, né? E podem existir, assim, 3 tipos de ligações.
Então, a ligação simples, ela é representada por um tracinho, então tá compartilhando um par de elétron. A ligação dupla, ela é representada por dois tracinhos, que tá vendo ali o compartilhamento de dois pares de elétrons. E a ligação tripla, representada por três tracinhos, está ocorrendo o compartilhamento de três pares de elétrons, tá? Aí, como que você vai definir se entre ali os átomos vai estabelecer a ligação simples, dupla ou tripla? Aí você tem que verificar de quantos elétrons cada espécie química ali precisa, cada átomo precisa, para alcançar a estabilidade, né? Respeitando aquelas exceções que eu falei no slide anterior, de forma geral, obedecendo a regra, todos irão compartilhar o número de elétrons necessários para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, se for necessário vai fazer a ligação simples. E se for necessário 2, a ligação dupla, e assim por diante, tá? Lembrando que em cada ligação há o compartilhamento de um par, né? Um parzinho de elétrons. Bom, agora a fórmula eletrônica. Então, a fórmula eletrônica é aquela que apresenta, né, também chamada de fórmula de Lewis, é aquela que apresenta os elétrons da camada de valência. E a gente representa sempre com uma bolinha. E os elétrons, eles estão sempre agrupados em duplas, ó, sempre em pares, né? Então, aqui, por exemplo, ó, o hidrogênio, lembra que eu falei? Ele tem um elétron na camada de valência. Então, a gente representa aqui com uma bolinha, ó, certo? Pertinho dele, porque é o elétron dele que está em sua camada de valência. Já o oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu começo representando aqui, ó, esse parzinho, esse outro parzinho, né? São 4. E esses dois aqui são os que irão fazer as duas ligações covalentes com o hidrogênio, ó. Então, tá vendo, ó? O oxigênio, ele tinha 6. Mais um aqui que ele está compartilhando, ele fica com 7. E mais um aqui que ele está compartilhando, ele fica com 8. Então, portanto, ele adquiriu a estabilidade de um gás nobre, porque ele fica estável com 8 elétrons. Já o hidrogênio, que é uma exceção, fica estável com 2, ele possuía 1, mais um que ele compartilha, esse hidrogênio ficou estável com 2. E esse aqui é o mesmo caso, possuía 1, com mais um elétron que ele compartilha, ele também fica estável com 2. Então, nessa molécula, todos os átomos envolvidos adquiriram a estabilidade de um gás nobre. Seja o hidrogênio como exceção e fica estável com 2, o oxigênio que segue a regra e ficou estável com 8. Mas todos irão compartilhar o número de ligações necessárias para adquirir a estabilidade de um gás nobre. Então, essa é a diferença. Na representação eletrônica, né, que é a fórmula de Lewis, a gente representa a ligação com os elétrons que estão sendo compartilhados. Lembrando que é sempre um parzinho, né? Em cada ligação a gente tem um par, né? Um elétron de um átomo e o outro elétron do outro. Se fosse necessário aqui, por exemplo, fazer uma ligação dupla, estabelecia aqui o compartilhamento de 2 pares, né? Lembrando que um elétron de uma espécie, outro elétron de outra. É claro que nesse caso aqui não daria para ser o hidrogênio, porque ele só tem um elétron. Mas de acordo com o número de elétrons que cada espécie tem na sua camada de valência e o tanto que falta para ele ficar com 8, são as ligações que ele vai realizar.